Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com vocês aqui no quintal da minha casa. Eu venho especialmente para falar sobre um assunto delicado, o assunto que envolve transtornos alimentares, que envolve imagem corporal e a nossa busca por um corpo perfeito e o que as redes sociais fazem com a gente, se elas agravam isso ou não. Para isso, para não tirar palavras a esmo, para não tirar palavras da minha cachola, eu vou utilizar como referência, e já faço uma indicação aqui, desse livro que é o Psicobiologia do Comportamento Alimentar. É um livro bem interessante, traz tópicos interessantes, e não estou ganhando nada por isso, tá? Que fique claro. Mas, lendo aqui alguns trechos, eu achei legal discutir isso com vocês, trazer um pouquinho também dessa temática aqui para o meu canal no YouTube. Então, já me conta aí nos comentários se você gosta desse tipo de assunto. E bem, eu separei aqui alguns trechos e eu quero ler com vocês. Então, ele vai dizer o seguinte: a insatisfação com a imagem corporal existe quando há discrepância, diferença, né, entre o corpo que se deseja e o corpo percebido. Ou seja, aqui estou na página 164. Existe um corpo que eu quero alcançar e existe um corpo que eu percebo como meu, que não é aquele corpo que eu quero alcançar. Aí ele vai falar, entre os modelos mais aceitos para explicar a influência da cultura e da sociedade na imagem corporal, está o modelo tripartite proposto por Thompson et al., ele vai dar as referências lá, 1999. Segundo esses autores, três influências primárias formam a base para o desenvolvimento de distúrbios de imagem corporal: os pares, a família e a mídia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. Depois a gente vai para outros trechos. Os pares, a família e a mídia. Quem são os pares? Então, por exemplo, eu sou nutricionista. Como que os outros nutricionistas se vestem? Como que os outros nutricionistas... Como que é o corpo dos outros nutricionistas? E não só os pares profissionais, mas aqui eu estou dando um exemplo bem clássico, né? Eu sou treinador. Como que um treinador deve... Ou uma treinadora, uma mulher nutricionista. Veja que aqui a gente está falando da tensão entre o corpo percebido, como se fosse um elástico, né? Vamos fazer essa analogia. Entre o corpo percebido e o corpo almejado. Então, quais são as bases dessa tensão? É isso que o tal do Thompson traz aqui, segundo um dos autores desse livro. Então, as bases são os pares, a família e a mídia. Né? Então, eu sou mulher, eu sou nutricionista, ou eu sou treinadora, ou eu sou médica. E como que os meus pares se vestem, como que os meus pares desenvolvem seu corpo. Aí a gente tem a família. Eu vou deixar a mídia por último. A gente tem a família, né? O que que a família diz pra gente sobre corpo? Como que a família também coloca para nós a nossa relação alimentar desde muito cedo, né? Então, claro, aqui onde ele fala os pares, a gente pode pensar até na questão do bullying na escola. Desde criança a gente percebe os nossos pares, e se eu sou diferente, eu vou buscar me igualar a esses meus pares. E a família, né? Aquela criança que desde cedo, às vezes, tem uma relação conturbada com o alimento por causa do seu núcleo familiar, né? Então, na minha família, tô dando exemplo, não é o caso da minha, né? Mas na minha família, em casa, no lar, a minha mãe e meu pai me estimulam e com uma voz autoritária de que eu tenho que comer tudo. Eu tenho que comer tudo. Então, esse é um ponto muito relevante para a gente trazer. Porque muitas questões, eu não sei se seriam todas até, ou a grande maioria, a gente traz de berço.
E por último, a mídia, que é o foco principal aqui da nossa conversa. A mídia a gente pode pensar desde as propagandas que a gente cresce, né? A propaganda da boneca perfeita, a propaganda do herói, como a gente pode pensar na mídia social, nas redes sociais, as propagandas que a gente vê, que a gente é bombardeado sobre diversos tipos corporais, sobre diversos alimentos relacionados ao emagrecimento, a, a mídia impressa, né? Aquela revista que a gente comprava de fitness antigamente, e tinha aquele corpo perfeito, um corpo perfeito, e dizendo assim, 5 suplementos para você secar para o verão. E hoje a gente vê isso como? Em forma de reels, em forma de stories, em forma de... Então, nesse sentido, a gente pode pensar a mídia de várias formas, né? E quando a gente pensa em rede social, a gente pode pensar nessas 3 coisas. Já parou para pensar? Que na rede social a gente tem a comparação com os nossos pares, porque eu sou nutricionista, eu vejo o que outro nutricionista está postando. Eu sou treinador, eu vejo o que outro treinador está postando. Eu estou aqui citando profissionais da área da saúde porque é o que eu sou, né? Mas eu posso ser um advogado. Aí eu vejo o que o meu outro colega está postando. Nossa, ele foi para a Europa e tomou um vinho de R$ 1.000. Isso gera comparação. Isso gera quase praticamente você moldar a tua vida em torno daquele ideal. Para você dizer um dia, eu também fiz um post assim. Eu também fiz um post na Europa tomando um vinho caro. Né? Não é assim? Então a rede social ela traz essas 3. Você tem um componente familiar na rede social. Porque você tem familiares respondendo os teus comentários, você tem familiares, o primo que cresceu com você, a tua irmã, o teu irmão, o pai, a mãe, olhando, nossa, olha, meu filho teve sucesso. Você tem um componente familiar ali, você sabe que tem. E você tem, por último, a parte midiática. Você tem anúncios, você tem aí as pessoas de outras áreas. Vou dar um exemplo clássico aqui, batido já, da blogueira fitness, a blogueirinha, né? Então ela ganha de uma marca, o nutricionista faz mesmo isso, né? Ganha aí uma caixa de suplemento e vai lá fazer propaganda, vai lá falar, ganha sei lá o quê. Então, interesses que movem essas pessoas que estão ali patrocinadas, aí a pessoa que está enxergando isso não se liga nisso, ela falou, opa, esse é meu ideal, né? Meu ideal de corpo, meu ideal de sucesso. Então, sim, eu acho que nesse ponto as redes sociais estão adoecendo a gente. E é preciso ter cuidado, é preciso saber lidar com elas. Uma das dimensões da imagem corporal positiva que mais tem recebido atenção dos pesquisadores é a apreciação do corpo, caracterizada como gostar, cuidar, proteger e preservar o corpo, acrescida da rejeição às ideias difundidas pela mídia acerca do corpo ideal. Compreende 4 características importantes. 1. Opiniões favoráveis do corpo. 2. Aceitação do próprio corpo. Respeito, 3. Respeito pelo corpo, assumindo o engajamento em comportamentos saudáveis. É que não é só parecer saudável. Porque parecer saudável você pode ser praticamente sedentário e só na academia e usar anabolizante, né? E proteção ao corpo, rejeitando padrões de corpo ideal difundidos pela mídia e pela sociedade. Então é muito louco isso, porque a gente tem que pensar em balancear, polarizar essa coisa. A mídia apresenta às crianças situações fictícias que associam figuras humanas a padrões de comportamento e expõe o julgamento que a sociedade faz de determinada aparência física. Essa exposição pode provocar agravamento na percepção e no julgamento da imagem corporal em crianças. A exposição a bonecos com desenhos de corpos específicos também pode favorecer a internalização de corpo ideal, seja para o corpo mais fino em meninas, seja para o corpo mais musculoso em meninos. Ao manipular, ainda que como brincadeira, bonecos que simulam uma imagem adulta e bem-sucedida,
A criança pode idealizar a imagem do corpo do boneco como um modelo de corpo a ser atingido. E todo formato de corpo que foge a esse modelo tende a ser rejeitado, estigmatizado como negativo ou indesejado. Então, aqui, trecho desse livro maravilhoso, fica a nossa reflexão. Desde quando você está correndo atrás do corpo ideal? Pergunta. Desde quando você está correndo? Primeiro, não se culpe por correr atrás do corpo ideal. Você também é produto do meio. Eu já me culpei. E eu já me desculpei. Então, desde quando você está correndo atrás do corpo ideal? Que preço que está saindo esse corpo ideal? Para quem que é esse corpo ideal? Porque se você for parar para pensar bem, não faz sentido você manipular uma vida inteira para parecer sarado por 15 minutos na praia. Não faz sentido. E as pessoas que te amam, elas não estão nem aí pro teu corpo. As pessoas que não te amam também. Então, fica aí a reflexão, espero que vocês tenham gostado. Só trouxe reflexões, não pretendi sanar nada, dar nenhuma... Porque a coisa é mais complexa, quem sou eu para vir aqui num vídeo dar uma solução, né? Levantar essa questão e me contem aí nos comentários se vocês gostaram desse tipo de assunto, se vocês querem ver mais esse tipo de formato de vídeo aqui. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir nas outras mídias aí.